Está no ar mais um DrCast, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade e um grande time de profissionais para trazer informação com credibilidade para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber mais uma vez aqui na nossa bancada do DrCast, Dr. Laerte Basso Júnior, ele que é médico ginecologista, obstetra, uma referência nacional em endometriose, membro da Sociedade Brasileira de Endometriose e também da Europeia, e vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre sua trajetória e sobre, gente, alguns mitos, né? Sobre a sexualidade feminina. Doutor, muito bem-vindo. Um privilégio recebê-lo aqui mais uma vez. Muito bom ter você aqui trazendo informação para a nossa noite. Eu que agradeço, Paula, pelo convite mais uma vez, né? Gente aqui. É um privilégio meu, na realidade. Doutor Laerte, eu já sei que você puxou a fila dos médicos da família. E foi um dos primeiros médicos, acho, da sua cidade também. Foi o primeiro da cidade. Conta um pouquinho da sua origem, de onde você veio e o porquê que você escolheu a medicina. Vamos lá. Eu sou nascido numa cidade no interior de São Paulo, chamada Dolcinópolis, tá? Onde hoje ela deve ter algo em torno de 2.000 habitantes. Então você imagina há 49 anos atrás. Era aquela cidadezinha do interior típica, né? Onde todo mundo conhecia todo mundo. Sim. Eu brinco que a gente sabia até o cachorro de quem que era. Passava um cachorro na rua, falava, o cachorro de fulano fugiu. Catava o cachorro e levava lá na casa do cara, né? E eu nasci, morei até os 8 anos na zona rural. Porque meus pais, meu avô e meu pai eram pecuaristas, de pequeno porte, mas eram pecuaristas. E eu cresci. Eu aprendi a andar a cavalo primeiro que andar, porque meu pai me colocava na cabeça do arreio com ele desde, acho que, sei lá, 2, 3 meses. Então, eu brinco que eu aprendi primeiro a andar a cavalo para depois andar sozinho. E ninguém imaginava que eu pudesse fazer medicina. Até porque na cidade não tinha ninguém. Então, isso já era um desafio para a família, né? Porque eram épocas diferentes, né? Não tinha hoje no interior de São Paulo tem um monte de faculdade, mas não tinha faculdade perto. A gente não tinha condições de pagar uma faculdade que era muito caro, então ou era no tipo de faculdade que eu estudei, que era uma fundação, que na época eu pagava, sei lá, 1/10 do que vale uma faculdade de medicina, né? Ou era uma pública mesmo. E eu fazia cursinho. Como eu fui criado no meio rural, eu ia pra escola. Mesmo querendo fazer medicina, eu andava de botina e sapatão, né? Tinha seu estilo próprio. Todo mundo achava que eu ia, máximo, medicina veterinária. Né? Nunca imaginava que ia fazer não medicina. desfazer, né? E aí, em toda a luta... E eu não sei por que eu quis ser médico. E esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que eu me encaixo, que fala assim, ó, que o cara falou assim, até um médico, foi até no Instagram, que falou assim, não é a gente que escolhe ser médico, tá? É Deus que escolhe a gente para ser médico. É verdade. Eu vi isso, até repostei no meu Instagram. Você entendeu? Eu achei fenomenal a frase desse Eu de certa forma, fico até arrepiado, mas é isso, eu não tinha médico na família. Eu não tinha nenhum parente médico. Eu não tinha amigo da família médico. Os médicos que eu conhecia eram os poucos médicos que eu ia. Que era o meu pediatra, Dr. Virgílio. Nem sei se ele ainda está vivo lá em Jales, no interior de São Paulo. Por coincidência, foi o pediatra que pegou quando meu filho nasceu, João Pedro. E era o contato com o médico que eu tinha. Então, era zero. Então, não tinha uma influência para ser médico. E minha mãe fala que desde novinho eu falava assim, ó, mãe, eu tô em dúvida se eu vou ser prefeito aqui da cidade de Dolcinópolis ou se eu vou ser médico. É uma das duas coisas que eu vou ser, né? E botei na cabeça que ia fazer medicina. Não sei porquê. Foi um negócio instintivo. Foi instintivo. Eu fui indo, fui estudando. Brincar com você, nem sabia direito que era ser médico, entendeu? Médico tinha um conceito que era, sei lá, ajudar as pessoas, atender e tal, mas não tinha ninguém para saber o que era uma vida de médico. E não é assim, às vezes as pessoas vão por dinheiro, também, então eu nem sabia direito o que ganhava, quanto ganhava, sabe? Foi uma coisa que eu fui indo. A hora que eu vi,
Meu pai, não passei direto do terceiro ano para a faculdade. Meu pai e minha mãe se viraram, foi para São Paulo, capital, fazer cursinho. Saí de casa com 18 anos de idade, nunca mais voltei, né? E fui fazer cursinho. Naquela época, medicina realmente, igual eu falo, tinha que querer muito. Alguns amigos desistiram pelo caminho, porque era muito difícil de passar no vestibular. E eu continuei. E tô aqui. Que bem. Virei médico. Que bom. Doutor, você é realizado hoje na sua profissão? Muito, muito. Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Eu sou um cara bastante curioso. Eu adoro estudar leis, então eu acho que se eu fizesse direito, eu também talvez gostaria, tal. Mas às vezes eu ouço as pessoas falando assim, se eu soubesse, eu tinha feito isso, reclamando. Não que eu não me canse, não que às vezes eu não me sinta bastante exigido, mas não é uma coisa que eu imagino que eu viveria sem, vamos dizer assim. Eu não consigo me ver fazendo outra profissão. Sim. Entendeu? É uma coisa, né? Igual eu te falei, foi instintivo, né? Então foi uma paixão assim sem explicação, né? É Deus mesmo e de alguma forma seus mistérios, né? Deus e seus mistérios. Porque não tem lógica, tipo assim, você pensar nisso, era muito mais fácil eu ser, sei lá, um agrônomo, um veterinário, porque aonde eu morei no sítio até os 8 anos de idade. Entendeu? Então era assim, eu era para ser Era muito mais familiar para você esse ambiente, né, doutor, do que o hospitalar. Entendeu? É uma coisa que eu nem... Fui descobrir como que era ser médico na faculdade, para falar a verdade. Porque no próprio cursinho, o aluno não tem noção, ele tem uma fantasia, né? Ele não tem noção. Eu fui descobrir o que era médico na faculdade. E aí eu vi que eu tinha acertado, tanto que eu continuei, né? Com certeza. Como que você enxerga, doutor, os avanços da saúde do Mato Grosso, especialmente na área de atuação, né? Que é a ginecologia e obstetrícia? Olha... É assim, hoje, a gente não fica muito atrás dos grandes centros. É claro que tem coisa por custo, por investimento, às vezes nem tanto do médico, mas das instituições de medicina, que a gente ainda possa estar um pouquinho menos do que São Paulo, do que Rio de Janeiro. Mas de forma geral, a gente... tá bem servido, né? Faltava chegar a cirurgia robótica, o que já chegou em 2 instituições ainda, e já tem outras instituições de olho. Então, nós estamos no mesmo nível dos grandes centros, né? A evolução foi grande. Cheguei aqui há 20 e tantos anos. Quando eu cheguei, eu até vim para Cuiabá, um dos motivos foi isso, estava tudo muito começando, era uma capital interiorana, vamos dizer assim, né? A medicina, os hospitais. E a evolução foi muito grande porque muita gente daqui saiu para estudar fora e voltou com o raciocínio de fora. Então, hoje nós temos praticamente tudo o que tem nos grandes centros. Na ginecologia, a gente pode dizer que a gente com a robótica em Mato Grosso, hoje a gente tem tudo o que você encontra nos grandes centros. Tá? Talvez não ainda na quantidade. Né? No São Paulo, você encontra muito fácil as coisas às vezes. Aqui com mais dificuldade um pouco. Mas nós temos todas as estruturas, tanto de exame, tanto de equipamentos e principalmente na qualidade profissional. Né? Avançou muito, né, doutor? Aí eu vou falar assim, nós médicos de Cuiabá, uma boa parte de nós, ou não dá pra, nada é generalizado, mas boa parte está equivalente a todo mundo que está lá fora. Tanto assim, que é até gratificante pra gente, porque a gente, nessa história de sair, a gente sabe, eu sei que é pauta, mais pra frente fala, mas de sair para estudar, né, nesse network que a gente acaba fazendo, de ter contato com quase o mundo, né? As redes sociais facilitou isso pra gente, né? Então, a gente tem um grupo de todos os ginecologistas, quase todos os dos mais conhecidos do Brasil, então desde os grandes nomes internacionais até quem está começando. E a gente conversa quase todo dia em rede, então são quase 200 ginecologistas do Brasil que conversam sobre endometriose, sobre cirurgia robótica, sobre avanços, né?
Uma coisa que antes era muito difícil. E a gente, se muitas vezes o paciente vai para outro lugar e volta, fala, doutor, eu cheguei lá e o doutor falou assim, não, você não precisa ficar vindo aqui. Você pode continuar em Cuiabá. O que os caras, né? O que os caras estão fazendo lá é o que tem para ser feito. Tá não, certo. Tá certo, não tem o que ser feito, entendeu? Isso é muito bom. Então, hoje, tem avançado muito, né? E a gente tem conseguido acompanhar esse avanço. E como que o doutor enxerga a importância, né, de se especializar, né, doutor, e estarem sempre atualizados para oferecer o melhor no atendimento? Ah, isso é inevitável. Isso é inevitável. Hoje, em qualquer área da medicina, não dá para o cara ficar parado. Hoje é assim, ó. Se você não consegue ir num congresso, compra uma aula online, assiste um congresso online, porque depois da pandemia o online ficou muito ativo, né? Sim. Temos muitas opções, né? Isso, surgiram opções, facilitou, na realidade, eu acho que facilitou. São inúmeros os congressos que tem, são mistos hoje, né? Tanto presencial quanto online. Então hoje, por exemplo, na nossa área, de vez em quando, eu assisto congressos do pessoal da USP, tudo, porque lá eles fazem muito joguinho rápido de final de semana, e às vezes a gente deslocar daqui para lá para um sábado, você não consegue, tem custo, tem um monte de coisa envolvida. Mas você consegue acompanhar a coisa que você não conseguia. É importantíssimo. A medicina está numa velocidade assim monstruosa, né? Inteligência artificial entrando aí no mercado, tudo acontecendo. Então, o médico que não se atualiza, ele não consegue sobreviver no mercado, porque a gente tem uma coisa hoje, o paciente é diferente, né? Hoje o paciente sabe muito, né? Tanto que eu brinco às vezes com os pacientes, que eles falam assim, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Aí eu falo assim, se eu souber responder, eu te falo. Uhum. Entendeu? Porque assim, e já aconteceu de algumas coisas o paciente me perguntar e que saiu, tipo, eu vi falar que vai sair um medicamento para tal coisa, entendeu? E às vezes eu não estava atento àquilo, eu falo assim, ó, você me dá... quando você voltar na consulta, no retorno eu te falo, porque eu não estou atualizado sobre isso. E você vai ver, tipo, foi o paciente que te, entre aspas, viu primeiro aquela notícia. É claro, aí a gente vai no meio científico procurar informação. Mas então hoje o paciente é muito antenado. Então o paciente não aceita mais também um médico que não esteja atualizado. Entendeu? E faz parte da existência da medicina fazer o que é melhor para o paciente, né? E fazer o melhor que é para o paciente é estar atualizado, né? Não tem como você fazer o melhor e ficar desatualizado. Então, certeza. Você tem que ir atrás, o médico tem que ir atrás, é congresso, é curso online, sair para novos horizontes. Estar em movimento, né, doutor? Estar em movimento, sair da zona de conforto. Esse é o mais importante, sair da zona de conforto. É muito difícil, o profissional de saúde às vezes tinha mais resistência em relação a isso, mas ainda tem, a turma tem. Mas a gente precisa sair da zona de conforto. Tem que investir na carreira, né? É porque, assim, se faz necessário, entendeu? Se faz necessário para prestar a melhor assistência à saúde. Né? Não tem como você prestar o melhor sem estar atrás do que é melhor. Exatamente. É uma lógica, né? Não tem como, eu quero fazer o melhor para o meu paciente, mas eu não vou saber o que está acontecendo de novo, eu não vou saber o que surgiu de medicação nova. Estudos, né? Estudos novos. Na minha área, na ginecologia, mas principalmente na endometriose, que eu tanto milito aí e vou atrás. Por exemplo, eu tô até... esse Belo estamos combinado que ano que vem a gente... Faz 2 anos que eu não vou pro europeu. Né? Aí eu falei, ano que vem, custe o que custar, em maio nós estamos na Europa, né? Tem viagem, Sibéria, ano que vem tem viagem. É assim, ó, o europeu ele é o mundial de endometriose na realidade. Sim. Né? E lá que surgem as grandes novidades.
muitas das vezes a gente ainda não consegue aplicar aquilo ao paciente, mas a gente já consegue se antenar em relação àquilo e, às vezes, até preparar as clínicas e os serviços para aquilo que vem, para o paciente não ficar, a gente não ficar para trás e o paciente não perder um atendimento de qualidade, entendeu? É o que a gente fala de que você falou, das atualizações da saúde, em que nível nós estamos aqui. Você só consegue estar no mesmo nível de quem está lá fora se você andar onde os caras andam. Verdade. Entendeu? Para conseguir acompanhar, né, doutor? Doutor, vamos falar sobre saúde íntima feminina. Vamos quebrar alguns tabus aqui. Nossa Senhora. Quando nós falamos de saúde íntima feminina, ainda há muitos tabus. Como que você vê essa questão no dia a dia da sua prática médica, doutor? Apesar de toda a modernidade, do raciocínio novo, do acesso à informação, ainda existe muito. Mesmo as meninas mais jovens, elas ainda têm muitos tabus, né? Nós pertencemos a uma geração de transição, né? Nossos filhos um pouco também fazem parte da transição, mais ou menos. Mas ainda existe muita coisa, assim, principalmente em relação à sexualidade, né? E qual que é a importância que o doutor vê de desmistificar, né, temas como disfunções sexuais, higiene íntima e até cuidados com a saúde ginecológica? Isso é muito importante. É assim, Paula, o tabu é um problema, uma besteira uma coisa que parece uma besteira, mas é um problema muito sério. Eu volto lá, quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, e eu conto muito isso, às vezes até para quem está começando, alunos, coisas que parece que a história de 20 e tantos anos atrás, né? O câncer de mama, e aí vamos aproveitar que estamos no Outubro Rosa, né? Não tinha toda essa divulgação, essas campanhas que tem hoje. E por inúmeras vezes a gente atendeu o paciente com câncer de mama, que chegava já em estágio hiper avançado, com o seio vazando as coisas, apodrecido, porque a filha levava, alguém levava, principalmente as mulheres de mais idade um pouco, porque as mulheres percebiam aquilo na mama, mas elas tinham medo das pessoas acharem que elas tinham feito coisa errada. Entendeu? E aí, sei lá, aquele tabu que ela tinha em relação à mama, então primeiro era de mostrar para alguém. E depois de alguém achar que, sei lá, aquilo lá era porque ela tinha sido promíscua, sei lá o que passava na cabeça. Sim. Então ela deixava aquilo chegar num nível de apodrecer. Entendeu? Senhor. Então, o tabu, ele é gravíssimo, entendeu? Em relação a tudo. Em relação à higiene íntima, o que eu falo assim, que a gente tem que cuidar, é que as pessoas, na criação da menina, e a gente tem que saber criar e orientar mesmo, mas nas criações das meninas, criam como se a vagina fosse um períneo e a vagina fosse algo além do resto do corpo, entendeu? Um órgão à parte. Um órgão à parte que ela não pudesse higienizar, que ela não pudesse fazer nada ali, ela não pudesse se conhecer. Criam-se muitas restrições, né, doutor? Isso, entendeu? E aí as meninas, as adolescentes, hoje, como eu disse, avançou, conversam mais, tudo, mas elas crescem também com muitas coisas que eu ouço no consultório de meninas jovens, é o que eu ouvia das pacientes lá quando eu fazia faculdade há 28 anos atrás, entendeu? 29, né? Sabe? Então, você vê que nesse sentido, as coisas não evoluíram muito, porque os pais não sabem que momento que falam com os filhos, né? Os filhos ficam com vergonha com o pai. E aí todo mundo aprende mais ou menos, como eu tinha um professor que brincava, né? Que a gente aprende de orelhada, né? Pois é. Entendeu? Sabe o que eu observo muito, doutor? Que os jovens têm iniciado as vidas sexuais sem conhecer o próprio corpo. Sim. Sem ter acesso a muitas informações, ainda em tempos atuais. Muito. Eu pego, assim, situações de uso de anticoncepção do jeito que eles acham que é certo. Entendeu? De livre demanda. Livre demanda, eu já peguei uma pacientezinha
que ela tomava dia sim, dia não, porque ela achava que era muito hormônio. Tipo, não estava tomando nada, não estava se protegendo. E aquelas que tomam pílula do dia seguinte, assim... Esse é o mais comum, pílula do dia seguinte. E é um risco, né, doutor? Tudo, entendeu? É um risco. Não sabem como se higienizar, não sabem o que é normal, não sabem o que é um ciclo menstrual normal ou anormal, entendeu? Na realidade, em relação a isso, eu não vejo avanço. Ainda, não vejo. Assim, não, vou voltar um pouco atrás. Vejo um avanço, mas muito pequeno em relação à modernidade, ao tempo que a gente está. Era para estar muito maior, Era para né? estar muito maior. Era para ter muito mais acesso. E também vejo assim. Você entendeu? E aí são as jovens, as mais adultas, as terceira idade, todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Mínimo. Cuidado com o assoalho pélvico. A gente fala muito disso, principalmente para as mulheres, né, doutor? Que estão entrando ali no climatério, na menopausa. A gente sabe da importância de ter um fortalecimento pélvico. Quais os cuidados com o assoalho pélvico são essenciais para a saúde da mulher? Quais avanços hoje existem nessa área? E como que nós podemos prevenir problemas futuros, doutor? Então, assim, em relação ao assoalho pélvico, a gente a mulher tem que cuidar para não fazer atividades que façam sobrecarga sobre esse assoalho. Porque, como eu disse, é uma camada de músculo que sustenta uns órgãos, entendeu? Então, a mulher tem que cuidar do tipo de exercício, porque a gente sabe, por exemplo, é muito comum em mulher que faz academia com alta carga, que ela evolua para uma provável incontinência. Sim. Entendeu? A mulher que carrega muito peso, o número de filhos, né? Principalmente a paridade, mulher que tem muito parto normal, porque no parto normal cede um pouco em relação, por causa da passagem dos filhos. Isso melhorou com os tratamentos atuais, mas ainda acontece. Em situações, então, que a mulher faz uma sobrecarga sobre essa musculatura da pelve, essa musculatura afrouxa e os órgãos saem da sua posição original, assim, de forma bem simplista, tá? Fazendo com que isso leve aos prolapsos. O que é prolapso? É quando a famosa bexiga baixa. Sim. Né? É uma queixa comum. É como se os órgãos descessem. Descessem. Né? É a principal queixa que as pacientes chegam, eu acho que eu tô com a bexiga baixa, porque ela sente um abalamento na região da vagina. E realmente a bexiga baixou. Mas ela baixou porque o músculo cedeu. Tá? Então, tudo que leve a sobrecarga do períneo, teoricamente até o que é saudável como uma musculação, pode levar a se excessivo, claro, e grande peso, pode levar a uma frouxidão do assoalho pélvico. É como se cedesse. Como se cedesse. Então a mulher, ela tem que evitar situações, ter um aumento de peso rápido e muito grande, né? Então tudo que dê uma sobrecarga no períneo vai ceder. Como que ela pode evitar isso? Tá? Cuidando da musculatura do assoalho pélvico. Tá? Então, de forma preventiva evitar os esforços, mas se ela já estiver num estágio que ela estiver notando que as coisas estão começando a mudar, tá? Fisioterapia pélvica preventiva. Tá? Isso é essencial, né? A fisioterapia pélvica, ela ainda entra naquela parte do tabu que a gente falou, porque as mulheres... Muitas pessoas desconhecem a função, desconhecem a função, para que serve, qual o resultado. Tem uma imagem totalmente diferente do que é. E muitas mulheres não sabem mesmo que existe. É impressionante. Também cai naquela parte do desconhecimento que eu falo. Nos dias de hoje, quando a gente apresenta a possibilidade de fisioterapia pélvica para uma paciente, mas fala, mas o que é isso? Popularismo? Não, não é. Aí eu vou explicar a história do músculo. Eu sempre brinco com o músculo do braço. Falo, você não tem aquele músculo que você não quer que fica caído aqui do braço? Pois é, lá na sua vagina é igual, chama assoalho pélvico. É assim. É assim. Então, a fisioterapia é a forma
junto com as mudanças de estilo de vida e os cuidados, é a forma mais eficaz de prevenção. Em relação aos tratamentos, depois que tem os níveis, principalmente dos prolapsos, e eu acho que o que mais incomoda a mulher são as incontinências, tanto urinária quanto fecal, mas na mulher é mais comum a incontinência urinária, né? O primeiro passo é a fisioterapia, né? A gente tem algumas outras técnicas que são o laser, que são a cadeira, né? Que ainda são mais discutidos sobre a real eficácia delas, mas a gente sabe que tem algum tipo de eficácia, mas sempre em primeiro lugar a fisioterapia. E quando a paciente procura a gente ou chega num nível de incontinência muito elevado, avançado, aí infelizmente é cirurgia, tá? Aí ela precisa de um bom uroginecologista, né? E normalmente a cirurgia mais indicada é uma técnica que faz via vaginal, que a gente chama de sling, né? Onde, bem legalmente, sim, para entender, é como se colocasse um suspensório na bexiga para fazer o papel do músculo que sustenta a bexiga. Tá? É um avanço tremendo, quando bem indicado, mas a gente tem o ser humano tem por si só sempre tentar o que é mais fácil. Então tem muita gente que já quer a cirurgia de cara. Isso não é indicado, porque como toda cirurgia tem seus riscos, é claro que é indicado para graus elevados, mas para quem começou a perder urina ou está notando que está diferente, está com uma certa flacidez vaginal, alguma coisa, a fisioterapia pélvica é o primeiro e principal tratamento. Perfeito, ela tem inúmeros benefícios, né? E as pessoas precisam conhecer mais sobre a fisioterapia pélvica e desmistificar muita coisa, né, doutor? É que, como a fisioterapia pélvica feita de forma adequada, a mulher precisa ser tocada, tá? Num órgão que ela... Eu falo assim, ó, a mulher ouve a vida inteira que nada pode acontecer ali. Aí, de repente, você vai convencer ela que ela precisa ser tocada. E ela precisa falar sobre aquilo, o que ela está sentindo. Ela precisa se conhecer. Então, você precisa primeiro quebrar um tabu enorme na paciente, para depois ela aderir àquilo. Mas é muito interessante. É, sensacional. Vamos para a perguntinha dos ouvintes, doutor. Tem umas perguntinhas aqui para você. Quais os principais sinais de problemas no assoalho pélvico? Eu acho que o principal sinal é a incontinência. Começar a perder a urina, tá? Mas algumas pacientes têm desconforto na relação sexual, né? Pode ter, nem toda mulher, alguns flatos vaginais, né? Que é aquele barulhinho durante a relação, em algumas posições é normal, não quer dizer que tem problema, mas se começa a acontecer em situações que não, com muita frequência, que não seja na relação, ou até mesmo na relação, às vezes é um sinal de que está começando a ter uma certa flacidez vaginal, né? Da musculatura perineal, na realidade, né? Então, mas o que mais, a maior procura no consultório é por incontinência urinária, tá? E quais são os tratamentos menos invasivos para incontinência urinária, doutor? Fisioterapia pélvica. Esse aí não tem jeito, né? E eu vou brincar, né? Como eu tenho alguém que conhece muito em casa, a gente, assim como eu trouxe ela para o mundo da endometriose, da dor pélvica e da fisioterapia pélvica, porque ela não gostava, né? Para quem não sabe, eu vou brincar, ela é minha esposa, né? Doutora Cibele. E como eu trouxe ela para o mundo, porque acho que foi de tanto ela me ver estudar, de me ver envolvido com isso, ela começou a olhar e começou a gostar e começou a se achar interessante. Sim. Tá acontecendo a mesma coisa comigo, assim, eu tô ficando envolvido com a história da fisioterapia pélvica, né? Porque quando você vê as coisas bem feitas, as coisas acontecendo, a paciente chega e conta, entendeu? Quando você começa a ver resultados. Resultados, você começa a ver pacientes hiper satisfeita, né? Porque tem uma coisa, né, que a gente é assim, ó. Por mais que a gente leia, por mais que a gente... o ser humano é assim, e o médico também é assim.
Por isso que, às vezes, tratamentos inovadores demoram um tempo para emplacar, porque o médico é meio reticente com o que é novo. Sim. A fisioterapia pélvica é nova. Nesse conceito atual, é uma coisa nova. Porque tudo na saúde com menos de 10, 15 anos é muito novo. Então, esse conceito atual é novo. Então, a gente ia para os congressos, ouvia falar, via, mas não era a mesma coisa. Hoje, como eu estou do lado, igual eu falo, assim, né? Ela atende junto comigo no consultório, então a gente tem pacientes em comuns, a gente percebe que é um negócio, assim, muito interessante. Então, a fisioterapia pélvica é importantíssima, importantíssima. E é o melhor tratamento. É claro, a incontinência urinária tem 4 graus. Para o grau 1 e 2, com certeza é a fisioterapia pélvica. Para os outros é cirúrgico. Mas mesmo as pacientes cirúrgicas, o ideal é que também façam fisioterapia pélvica. Entendeu? Então a fisioterapia pélvica não está fora em nenhum momento do tratamento para flacidez pélvica e para incontinência urinária. Perfeito. Doutor, para finalizar com chave de ouro, qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre saúde íntima e a importância, né, de sempre buscar um acompanhamento médico? Olhando para aquela câmera ali. Olha, o que eu posso dizer é assim, quebrem todos os tabus em relação à saúde íntima. Os tabus podem levar as pessoas a terem problemas sérios em relação à sua saúde. Sim. Né? Quando a gente fala quebrar tabu, não está falando de ninguém ser promíscuo, de ninguém fazer nada. Nós estamos falando de saúde. Então, procure um médico. Conte tudo o que está acontecendo, mesmo que seja algo que às vezes vá te envergonhar, né? Por algum motivo. Porque, às vezes, um mínimo detalhe que você deixa de relatar, de contribuir, pode fazer com que a gente retarde um diagnóstico e tenha um problema futuro muito grande. Então, não deixe o tabu prejudicar o seu futuro em relação à saúde, tá? Mensagem dada aí para vocês. Doutor Laerte, para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Dr. Laerte, _endometriose. Doutor atende hoje aqui em Cuiabá, na Clínica Eladium, Na né? Eladium, lá no SB Medical. Referência em endometriose. Entre lá no meu Instagram e curte lá e vê a gente. Tem várias informações sobre tudo. Com certeza. Tá? E vocês que nos acompanharam em mais um Dr. Cash, o trabalho começa aqui quando nós levamos a informação em primeira mão para vocês. Mas vocês podem continuar levando adiante essa informação para amigos e familiares e alcançando vidas através da informação. A gente sabe que a informação, ela salva, gente. Ela salva vidas, ela previne. E é sempre bom a gente compartilhar a informação de qualidade. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cast. Até lá!